Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós vamos trabalhar aqui com um bloco de assuntos muito importantes para a área de crédito, considerando aqui o crédito que atende diretrizes de política social, de política econômica, política de desenvolvimento do governo federal. Observe o seguinte, a gente tem várias diretrizes para melhorar a questão do trabalho, do emprego, da renda, do desenvolvimento, da melhoria da utilização da mão de obra, principalmente da população de renda mais baixa, mas como é um segmento que os valores normalmente são baixos, a situação é mais vulnerável, existe uma dificuldade maior de oferecimento de garantia, então é muito importante que sejam disponibilizados fundos governamentais, fundos constitucionais, fundos públicos, para serem direcionados para esses segmentos, considerando que o foco aí não vai ser o retorno financeiro, mas o foco é viabilizar a implantação de políticas que vão ajudar o setor rural, o setor industrial, as famílias, mas sempre com o foco da família de baixa renda. Bom, como fonte de recurso para esses financiamentos, tanto no setor industrial, no setor agrário, no setor de turismo, nós temos aí várias fontes oficiais, como, por exemplo, o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, os fundos constitucionais de financiamento, tanto do Nordeste, como do Norte, como do Centro-Oeste. Lembrando aqui que nós vamos trabalhar só o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, assim como nós temos também o FINAME-BNDES, recursos oriundos do depósito à vista, recursos oriundos do crédito rural, por exemplo, para financiar aí o segmento agrário. No caso do FAT, que nós vamos tratar primeiramente, é muito interessante, muito importante, e o cuidado que nós vamos ter aqui com esse concurso do Banco do Nordeste é porque, apesar da gente não ter um histórico muito grande de questões de vários concursos anteriores, o concurso de 2007 e o concurso de 2010, mesmo não sendo a mesma organizadora agora de 2014, a gente vê que tem um perfil de muito detalhamento. Nós vamos discutir aqui as questões dessas duas provas anteriores, mas eles pegam muito no detalhe inclusive de taxa, de prazo, de percentuais. Então nós vamos ficar atentos e vamos trabalhar bem no detalhe de todo esse conteúdo aqui relativo à parte de crédito. Bom, o que é o FAT? O FAT é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Nossa, do que se trata isso? Se ele é de amparo ao trabalhador, como é que ele vai ser direcionado para crédito? Isso existe? Sim. Vamos falar um pouco desse histórico da Constituição do FAT, que ele vai ficar mais claro. Observe o seguinte, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi criado lá na década de 50, ele tinha o papel desde a sua Constituição de direcionar recursos para viabilizar o financiamento ou o desenvolvimento da economia em vários segmentos. Bom, existia uma grande dificuldade do funding, ou seja, da fonte de recurso que fosse linear, que fosse sistemática aí para viabilizar esses financiamentos. Durante um tempo, o BNDES contou com recursos oriundos do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, contou com recursos do próprio Tesouro Nacional, mas muitas vezes esse recurso, principalmente aí o recurso do IOF, ele não era um valor garantido, não era um repasse garantido, ou muitas vezes ele era muito demorado. Bom, quando nós chegamos antes da Constituição, já tinha sido definido como uma estratégia para garantir ali um fluxo permanente de recursos para o BNDES, o direcionamento de um percentual de 40% dos recursos captados ali pelo PIS e pelo PASEP, passando para o BNDES para ele utilizar nesses financiamentos. Então, aqui a gente já vai cuidar com carinho dessas duas fontes, o PIS e o PASEP, o Programa de Integração Social, e aqui o PASEP tem o mesmo foco do PIS, só que vinculado aqui ao servidor público. Tudo bem, o PIS e o PASEP são recursos que o empregador depositava em nome do empregado
e esse recurso ali em alguns eventos, como casamento, invalidez, ele poderia ser tirado por esse empregado. Bom, a legislação já definia que 40% desse recurso deveria ser repassado para o BNDES, para o BNDES usar aí nos seus diversos financiamentos. Bom, quando nós chegamos em 1988 com a Constituição Federal, foi definido que deveriam ser criados, depois, né, evidentemente, da Constituição, que deveria ser criado um fundo chamado Fundo de Amparo ao Trabalhador, que receberia esses recursos do PIS e do PASEP, com o objetivo de fazer com que a utilização desse recurso servisse ali em benefício da sociedade como um todo, e não simplesmente daquele empregado que tinha as cotas em nome dele vinculado ao PIS. Bom, então, quando se criou o FAT, houve uma modificação na utilização dos recursos do PIS, e esse recurso do PIS e do PASEP, que passaram a compor a fonte de recursos praticamente integral do FAT, vou falar o que é o outro resíduo, passou a ser utilizado para quê? Para atender, então vamos colocar aqui, o PIS e o PASEP, depois de 88, ele passou a ser direcionado para a composição do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, com foco de ser uma fonte de recurso para o seguro-desemprego. O que mais? O abono salarial. E aqui, para ser repassado para o BNDES, onde o recurso percentual do FAT repassado pelo BNDES, obrigatoriamente, tem que ser 40% desse valor. Então, observe o seguinte, aqui nós já temos várias possibilidades de questões dentro do foco do que a gente observou dos últimos dois concursos. Primeiro, de onde vem o recurso que compõe o FAT? Ele vem do PIS e do PASEP. Segundo, qual é a destinação dos recursos do FAT? Ele vai pagar o seguro-desemprego, o abono salarial e vai ser direcionado para o BNDES aqui para 40%. Tem que lembrar esse percentual, isso aqui é uma questão importante. E tem uma parte aqui do FAT, porque quando o recurso disponível do FAT, ou seja, o que não está aplicado, né, o que a gente chama de disponibilidade, ele vai ser aplicado ali em títulos públicos, né, até ser definida uma destinação para ele. Então, aqui a gente tem uma parte do FAT que não vem do PIS e do PASEP, mas ele vem como resultado das aplicações financeiras, das disponibilidades do recurso do FAT. Então, que a gente chama aqui de depósitos especiais. O recurso desses depósitos especiais, ele pode ser utilizado também para financiar o desenvolvimento em vários segmentos, mas não necessariamente pelo BNDES, que ele vai para quem? Para as instituições oficiais, que nós já tratamos em outro bloco, quem são as instituições oficiais, ou seja, são as instituições financeiras públicas ou controladas pelo governo federal e que vão atuar aí como um braço do governo na implantação dessas políticas de crédito. Então, quem são as instituições que podem trabalhar com recurso do FAT? A Caixa Federal, o Banco do Brasil, o BASA, que é o Banco da Amazônia, e o Banco do Nordeste, que nós vamos ter um cuidado grande com ele, porque ele é o foco aqui principal do nosso concurso, ok? Então, só instituições oficiais que podem trabalhar com recurso do FAT, lembrando aqui que obrigatoriamente, isso está lá na legislação, 40% ele tem que ser direcionado para utilização do BNDES, ok? Então, vamos formalizar isso aqui. Primeira coisa que é importante lá para o nosso concurso, a definição, né?
as duas questões dos concursos anteriores sempre vem a definição do que é o FAT. Então, o FAT é um fundo, ok? É um fundo especial. Por que ele é um fundo especial? Porque ele foi criado com um objetivo específico. E ele é de natureza contábil financeira. Bom, vinculado a quem? Ao Ministério do Trabalho e Emprego. Lembrem disso. Então, por que ele é vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego? Porque todo o recurso vai ser direcionado no segmento que está vinculado aqui ao trabalho e emprego. Então, ou ele vai pagar o seguro-desemprego, o abono salarial, ou ele vai ser utilizado prioritariamente para fomentar o emprego, a renda, a melhoria da qualidade do trabalho da população mais pobre. Bom, tudo bem, eu tenho lá o fundo, ele tem lá os recursos. Quem é que gerencia esse fundo? Quem é responsável por definir como que esse recurso vai ser utilizado, se ele está sendo bem utilizado, fiscalizar, né, o direcionamento para os diversos programas de financiamento? Então isso aqui também é importante. A gestão do fundo é realizada pelo Conselho Deliberativo do FAT, que é chamado de CODEFAT. Bom, o que é o CODEFAT? Ele é um órgão colegiado. Por que colegiado? Porque ele tem mais de um membro, tá? Ele é formado aqui, ele tem um caráter tripartite e paritário. O que isso quer dizer? Tem 3 segmentos, 3 pilares, o CODEFAT, e paritário porque nenhum deles tem um poder diferente, por exemplo, na decisão das estratégias, ou na fiscalização, ou na implantação das políticas. Então, o CODEFAT é um conselho deliberativo, ele é um órgão colegiado, ele é tripartite paritário, e quem compõe aqui o CODEFAT? Ele é composto por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. Ok? Então, empregadores, porque é aquele recurso, que é a fonte de recurso do FAT, ele vem de recursos depositados em nome dos empregados, que é o PIS e o PASEP, e lá na ponta, o grande objetivo do FAT é beneficiar o trabalhador, né? Ou aquele que está procurando emprego. Então, tem que ter uma representação de trabalhadores. Os empregadores, que são os que aportam recurso para o PIS e PASEP, que vão alimentar o FAT. E o governo, porque ele é o gestor do fundo. Bom, quais as funções do CODEFAT? Isso também é importante. As funções do CODEFAT em geral, fazer a gestão, a fiscalização, a definição da utilização dos recursos. Bom, então, formalizando aqui a função do CODEFAT, elaborar diretrizes para os programas de recursos, para alocação de recursos, ou seja, nós vamos colocar mais dinheiro aqui no PRONAF, né, que é o Programa da Agricultura Familiar, ou nós vamos direcionar mais recurso, por exemplo, aqui junto com o pagamento do seguro-desemprego, preparando esses empregados para serem realocados no mercado de trabalho, ou nós vamos disponibilizar aqui mais recurso, por exemplo, para o financiamento habitacional pela Caixa, por exemplo. Então, essa alocação de recursos, essa diretriz é definida pelo CODEFAT. Acompanhar e avaliar o impacto social, ou seja, quantidade de dinheiro do FAT que está sendo direcionado lá para a realocação dos empregados, está gerando resultado no nível de emprego? A quantidade de dinheiro que está sendo direcionado lá pelo FAT está melhorando a qualidade de vida da população, da família que trabalha com agricultura familiar, né, na área rural, está gerando mais produção de alimentos, enfim, avaliar esse impacto. Propor aperfeiçoamento da legislação referente a essas políticas, né, de desenvolvimento, controlar, analisar as contas do fundo, né, os relatórios dos executores dos programas apoiados e fiscalizar a administração do FAT. Então, os executores dos programas são o BNDES, o próprio Ministério, né, que quando a gente fala do pagamento de seguro-desemprego e dos cursos, né, de preparação para a realocação desses empregados, e a gente fala ali os executores também, que são as instituições oficiais que podem trabalhar com recurso do FAT, tanto para o PRONAF, que é a agricultura familiar, quanto para o microcrédito, né, o microcrédito produtivo orientado, que também está dentro do nosso programa,
como ali para habitação e para os diversos programas aqui do BNDES.